isso ainda é uma ideia dominante na cabeça das pessoas. E o mais incrível, não é só o cara pobre que vai acreditar nisso. Infelizmente, tem o playboy, o burguesinho, que nunca trabalhou direito na vida e que fica acreditando nessa porcaria. Vocês viram aí que o Lula participou de um podcast com o rapper Mano Brown e ele fez mais uma daquelas comparações, aquelas analogias dele sem pé nem cabeça, assim, criminosas, né? Criminosas, porque, aliás, é o que está na tarja, né? Suas comparações criminosas. O Lula disse o seguinte, que em meio ao conflito, ele citou a situação da faixa de Gaza e em meio ao conflito entre Israel e Hamas, ao relembrar as condições do Brasil que recebeu logo após o governo de Jair Bolsonaro. Aí aspas para o Lula. Quando chegamos aqui, pegamos um país semi-destruído. De vez em quando olho para a destruição na faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que encontramos. Aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, da igualdade racial, dos direitos humanos, da cultura. Realmente, tem tudo a ver, né? O Brasil que ele recebeu do Jair Bolsonaro com um superávit de 52 bilhões de reais, com a faixa de Gaza toda destruída, porque não havia aqui o importantíssimo Ministério do Trabalho, o importantíssimo Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, da Cultura. Olha, o que dizer de uma pessoa dessa? E aí podemos ir para a última pauta, não tem muito. Não, rapidinho. Quer falar sobre Lula? Não, eu quero, porque assim. Aí já puxa depois Israel aí. A gente pode fazer porque ele falou de Gaza, né? É porque, infelizmente, e isso quem está nos assistindo pode comprovar. Você tem algum parente imbecil que acredita na CLT. Você tem um parente imbecil que acredita no Ministério do Trabalho. Sinto lhe dizer, né? Aqui nos Estados Unidos não tem isso, na Suíça não tem isso, na Áustria não tem isso. Só na Argentina não tem mais isso. Na Argentina não tem mais. Só existe isso na China, em Cuba, Brasil, Venezuela. Olha, a relação entre os indivíduos, quando ela é relação de trabalho, quando o Estado mete a mão, acabou, game over. E aí é óbvio, né? Como o Estado moderno, nada. O Estado precisa estar colocando a mão em tudo, né? O Estado é tarado. Mas aí você tem que pelo menos diminuir o peso da mão do Estado, né? Ou diminuir a interferência do Estado. Mas só que você precisa sentar e aprender mesmo por que a CLT é uma bosta, por que isso é fascista, por que isso é utilizado em países fascistas, nazistas e comunistas, por que nenhum país livre e próspero tem essa merda, essa porcaria, e por que as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos e não funcionam no Brasil. Isso é algo que demonstra muito o quanto a gente tem de trabalho, como, por exemplo, uma timeline da vida. O quanto que a gente tem que falar para as pessoas, repetir, explicar, desenhar, repetir, explicar, desenhar, explicar o desenho e desenhar a explicação, como o professor Olavo falava, porque realmente isso ainda é uma ideia dominante na cabeça das pessoas. E o mais incrível, não é só o cara pobre que vai acreditar nisso. Infelizmente, tem o playboy, o burguesinho, que nunca trabalhou direito na vida e que fica acreditando nessa porcaria. O cara só abandona essa mentalidade porca da CLT quando ele de fato vira um empregador. Em muitos casos. Quando o cara sente, ele, pô, que sacanagem, cara. Eu podia estar melhorando o salário do cara, não vou poder porque eu tenho que ficar pagando o Estado. Eu pago um salário para ele e um salário para o Estado. E aí que ele sente, pô, que sacanagem isso. E é obrigatório. E se não fizer, é multa. E as multas são sempre absurdas. Temos um trabalho importante em esclarecer o povo brasileiro do quão maléfico é a CLT. O quão maléfico é a CLT. Isso precisa ser assim, quase todos os dias, entendeu? Todo dia o cara tem que falar com alguém. Sabe aquela coisa de spread the word, como eles falam aqui nos Estados Unidos? Espalha a palavra, né? Todo dia você tem que pegar alguém que acredita em CLT e ficar falando com ela. Pra ela entender. Todo dia. Pra mostrar. Você tem dúvidas? Beleza, vamos conversar. Você não tem dúvida? Eu vou mostrar quanto você é imbecil.